paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui para iniciarmos mais uma lição da nossa IBD, Escola Bíblica Dominical. Dessa feita estaremos meditando sobre a lição de número 7, que estaremos ministrando ali em nosso templo sede, na rua Cônigo Tobias 168, Alto Tabaú, Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pindamonhangaba, Ministério do Belém. E nessa ocasião, nessa lição de número 7, estaremos estudando a Bíblia transforma as pessoas. Uma lição bastante interessante, bastante para nosso grande enriquecimento espiritual, né? E nós queremos então compartilhar com você esta lição da nossa escola bíblica, ok? Muito bem, a Bíblia transforma as pessoas. Nosso textuário diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Está registrado na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12. A verdade prática destacada pelo autor da lição nos diz assim: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Quando eu estava preparando essa lição, eu me recordei que na década de 80 teve uma das nossas lições, né, que tratava também sobre a palavra de Deus, e ela trazia um pensamento bastante interessante no seu comentário, que dizia assim: a Bíblia Sagrada, ela não é somente um mapa que nos ensina como nos conduzir na Terra, como também ela é uma bússola que nos mostra o caminho dos céus, né? Um pensamento bastante interessante que me veio à mente e achei interessante compartilhar com os irmãos. A leitura bíblica em classe dessa lição está registrada na carta aos Hebreus, do capítulo 4, do verso 11 até o 13, e também na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, do verso 4 até o verso de número 6. Você pode ler depois tranquilamente no celular e você poderá acompanhar essa lição conosco. Antes de nós entrarmos na meditação da lição, eu queria convidar você a compartilhar esse vídeo, né? Também fazer chegar no maior número de pessoas possível, e você pode, com isso, também estar exercendo o ministério de evangelização, porque aqui nós tratamos da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia, ela é, como diz o próprio título da nossa lição, a transformadora de pessoas, né? A Bíblia transforma a vida das pessoas. Que bênção, né? Então você poderá, deixa o seu like no nosso canal das redes sociais, deixa o seu like lá, acione o sininho também, né, para que você possa receber as notificações quando novos vídeos forem produzidos. Você poderá estar acompanhando atentamente a tudo aquilo que é realizado dentro da nossa escola bíblica dominical. A nossa lição, ela está dividida em 3 tópicos principais. O primeiro tópico da lição ela trata a Bíblia é a palavra de Deus. Dentro desse tópico nós temos o primeiro item: a palavra de Deus é viva e eficaz. O segundo item: a palavra de Deus é espada penetrante. O terceiro item: a palavra de Deus é apta para discernir. O segundo tópico principal da nossa lição nos traz o seguinte título: a Bíblia anula os conselhos do mundo. Primeiro item desse tópico 2 nos diz assim: as armas da nossa milícia. O segundo item: a destruição das fortalezas. O item de número 3: a destruição dos falsos argumentos. E o item de número 4 desse tópico 2 nos fala sobre a destruição de toda a altivez. O terceiro tópico e último, né? Ele trata: a Bíblia nos torna humildes. Primeiro item: Deus aborrece a soberba. Segundo item: Cristo é o nosso exemplo de humanidade. E o terceiro e último item é: humildade é uma virtude cristã. E então estaremos partindo para a conclusão da nossa lição. Muito bem, dada essa pequena introdução sobre
o esboço da nossa lição, né? Eu quero falar para vocês que a Bíblia ela é de origem divina, né? Nós já temos tratado isso desde a primeira lição, no primeiro domingo de janeiro, e nós temos visto que a Bíblia realmente ela é de origem divina. Se o autor desse livro, né, desses livros, vamos dizer assim, né, que é um conjunto de livros, né, nós já vemos isso em aulas passadas, é Deus, ela só pode ser verdadeira, né? Por isso a mensagem da Bíblia, ela tem o poder de não somente afetar a nossa mente, a nossa intelectualidade, né, e fazer com que nos tornemos pessoas até mais cultas, vamos dizer assim, porque a Bíblia também traz muitas revelações culturais dos povos antigos, históricos, né, até mesmo da poesia antiga, como nós já tratamos aqui dos livros da Bíblia, né, da divisão esquemática da Bíblia. Então, ela não somente nos faz mais conhecedores nesse campo do aprendizado, como também ela transforma o íntimo do homem, porque, como diz o nosso textuário, né, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, porque ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir o pensamento e as intenções do coração, Hebreus 12:2. Mas, dentro desse versículo, nós vamos meditar um pouco mais nele, né? Vamos esmiuçar um pouquinho mais o significado de todas essas palavras, mas nós podemos entender que a Bíblia realmente ela é transformadora de caráter, transformadora de atitudes, transformadora da moral, né? Quando a moral é falha, ela corrige, nós vamos ver direitinho tudo isso. Então, dentro do nosso primeiro tópico principal, a Bíblia é a palavra viva de Deus. O primeiro item fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. É a primeira parte A do versículo do textuário, né? Que nós acabamos de ler. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz. Se nós lermos todo o contexto do capítulo 4 de Hebreus, da carta aos Hebreus, nós vamos entender, por exemplo, que o povo israelita ele deixou de entrar na terra prometida, os primeiros, né, que saíram do Egito, a maior parte deles não entrou, aquela geração não entrou, né, inclusive Moisés também não entrou, simplesmente porque elas negligenciaram a palavra de Deus. Se você ler todo o capítulo 4 de Hebreus, você vai entender que ali existem várias referências, não somente ao povo de Canaã saindo do Egito para entrar na terra prometida, né, os israelitas, né, sair do Egito e entrar em Canaã, você vai entender que ali existem diversas nuances que nos mostram que aquele que não atenta às palavras de Deus, ele acaba perecendo. Principalmente, se você entender isso que nós estamos falando, você vai ler o verso 6 do capítulo 4 de Hebreus, e você vai entender isso, ok? Então, esse autor dos Hebreus faz um alerta, né, para que os cristãos não cometam o mesmo erro que cometeram esses que estão na Bíblia. Quando eu disse no início que eu achei interessante aquela colocação lá da década de 80 ainda, né, de uma das nossas revistas, Escola Bíblica, que diz que a Bíblia não somente é um mapa que nos ensina a conduzir na terra, mas também uma bússola que nos mostra o caminho do céu, nós podemos olhar que essa frase é bastante verdadeira, porque um mapa ele não tem somente um caminho, né? O mapa ele mostra todos os caminhos, e a Bíblia faz isso. Ela mostra o caminho do bem, mostra o caminho do mal, mostra o caminho da maldade, da falsidade, mostra o caminho do orgulho, mostra todos os caminhos de todos os personagens que são retratados dentro da Bíblia. Mas ela mostra tudo isso, mas ela também é uma bússola. Por quê? Porque ela depois pega tudo isso e fala assim, olha, você para andar em todo, você viver no mundo, você vai encontrar todos esses caminhos, né? Todos abertos aí na sua frente, né? Mas ela também é uma bússola que nos direciona para um único caminho que nos conduz ao céu. E esse caminho, segundo João capítulo 14, verso 6, a Bíblia diz que Jesus Cristo mesmo afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a Bíblia realmente ela é algo bastante profundo de nós meditarmos, não somente na esfera literária, mas também ela transforma o interior do coração do homem, né?
Então, o alerta que o escritor aos Hebreus faz é exatamente esse, para evitar que os cristãos hoje cometam os mesmos erros que houve no passado. Ou seja, ela mostra todos os caminhos errados que aconteceram e mostra o caminho certo que você deve seguir. Então, nós não podemos mais querer nos justificar que nós não sabíamos do que estava tratando, né? A Bíblia trata de todos esses assuntos, porque a palavra de Deus é viva. A segunda parte, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, é a parte A do verso 12 do capítulo 4 da carta aos Hebreus, que é o nosso textuário. Amém? Então, a palavra de Deus é viva e eficaz porque ela não falha. Ela sempre nos mostra o que é. Ela mostra todos os caminhos. Ó, se você entrar por esse caminho está errado. Mas você deve entrar por esse caminho, que é Cristo, que você vai encontrar a salvação. Então, ela é viva, ela não falha. Ok? Então ela jamais também volta vazia. Lá em Isaías capítulo 55, verso 11 fala, né? Porque a palavra de Deus jamais voltará para Deus vazia. Antes fará aquilo que apraz ao Senhor nosso Deus. Isaías capítulo 55, versículo de número 11. O segundo item desse primeiro tópico trata: a palavra de Deus é a espada penetrante. Como eu dizia no início, né? A palavra não é somente no sentido literário, mas ela também vai nos trazer o sentido espiritual, em que nós podemos nos basear na Bíblia para podermos conduzir melhor a nossa jornada na Terra, mas muito especialmente mostrando o caminho dos céus. E se ela é penetrante, né? Esse texto da Bíblia que trata que ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, a parte B do verso 12 do capítulo 4 de Hebreus, que é o nosso textual, nós podemos usar um sentido figurado, né? Claro que a palavra não é espada que vai entrar no seu peito e vai rasgar você no meio, né? Por isso que às vezes, como nós já dissemos em aulas passadas, a Bíblia Sagrada, o primeiro passo de você interpretar a Bíblia é você interpretar literalmente, né? Quando não cabe literalmente, então nós utilizamos dos recursos, das ferramentas que nós já vimos em aulas passadas, de como nós interpretamos um texto, como nós estudamos, aí não vou falar de exegese, não vou falar de hermenêutica, já foi falado em aulas passadas, né? Então, quando nós olhamos que a espada, que ela é uma espada de dois gumes, né? E ela é bem afiada, né? Isso mostra que não existe nada que ela não possa penetrar. Mesmo nos tecidos mais duros, ela acaba penetrando, né? E nenhuma resistência humana consegue impedir a ação dessa espada do Espírito. Confere lá em Efésios capítulo 6, verso 17, você vai entender o que nós estamos querendo dizer, né? Então, quando a Bíblia fala que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, significa que ela atinge aquele interior do ser humano que não é revelado muitas vezes nem para as pessoas mais chegadas nossas. Não é verdade? Ela penetra ali por quê? Porque ela nos abre tanto um panorama tão bem claro na nossa frente, que não tem como nós não nos colocarmos dentro da palavra, e aquela palavra então atinge aquilo que muitas vezes está obscurecido dentro de nós, né? Os maiores segredos obscuros ali, o verdadeiro caráter, né? Ele expõe também os desejos, aqueles desejos mais ocultos da nossa alma. Nós encontramos a Bíblia vasculhando esses interiores nossos e trazendo à tona. E até mesmo como o apóstolo Paulo diz, lá em Gálatas capítulo 5, verso 17, ele diz que existe um conflito entre o nosso espírito e a nossa carne, né? Então a Bíblia, ela é tão profunda que ela chega nesse ponto, lá no âmago do ser, né? Ela penetra lá naquela parte mais oculta, que o ser humano às vezes nem tem coragem de revelar para outros, mas a Bíblia Sagrada ela revela para a própria pessoa e faz com que a própria pessoa se regenere. Por isso que ela o título da nossa lição está dizendo que ela transforma as pessoas. É por isso que ela penetra, ela consegue desvendar os mistérios mais ocultos que nós temos em nossa alma às vezes, né? Então o terceiro item desse tópico fala: a palavra de Deus é apta para discernir. Discernir significa entender, significa meditar, significa perscrutar, ou seja, significa você entender aquilo que está querendo ser trazido para você.
Às vezes uma palavra que você não consegue entender, a Bíblia Sagrada ela é apta para discernir, ou seja, abrir a sua mente e colocar os pensamentos são no lugar certo. Por isso que ele fala que ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a última parte do verso 12 do capítulo 4 de Hebreus, que é o nosso textuário. E dentro desse, ela é apta para discernir, né? Nós temos que entender que não existe nada que esteja imune ao discernimento da palavra. Se você tem dificuldade de entender uma determinada situação na sua vida, você abre a Bíblia Sagrada, não naquela maneira que muita gente faz, né? Fecha o olho e abre a Bíblia, onde sair eu leio, aquilo ali é uma promessa diária. A Bíblia não foi feita para ser lida dessa forma, né? E muito menos também foi feita, embora muitas pessoas utilizem, né, alguns recursos que não condeno ninguém de fazer isso, mas eu para mim, por exemplo, eu não faço isso, usar aquelas verdadeiras caixinhas de promessa, lembra? Fica tirando versículo todo dia, tira um para ver. Isso aí é tirar sorte, né? Tirar só a Bíblia não é para isso. A Bíblia é para você ler e entender, e todos os aspectos da vida humana estão ali registrados, por isso que nada está imune ao discernimento da palavra de Deus, né? Até os nossos pensamentos mais íntimos, como eu já disse, as nossas motivações, né? Até aquelas mais devassas, espúrias às vezes, né, elas são desvendadas, né? Pecados escondidos são revelados, a hipocrisia, a rebeldia, tudo isso é desmascarado. Por quê? Porque a palavra de Deus penetra. Ela penetra e traz a verdade para dentro do coração do homem, né? Dentro desse termo aqui, desse item aqui, nós ainda podemos destacar que existe algo que a Bíblia nos fala, que nada está oculto a Deus, né? Se a palavra é de Deus, nós podemos tratar da mesma forma como Deus é. Nada está oculto para Deus, né? Antes, todas as coisas estão nuas e patentes ante os olhos daquele que havemos de tratar. Esse patente é interessante, né? A gente notar, que está no verso 13 do capítulo 4 ainda, todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Essa palavra patente é uma palavra bastante interessante. Quando nós usamos, todas as coisas estão nuas e patentes, ante aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Esse patente, ele deriva de um vocábulo que chama traquelos. Traquelos significa garganta, né? Isso aí mostra o quê? Quando havia a condenação de uma pessoa, de um delinquente, né, condenado a ser decapitado, naquela época usava esses métodos mais arcaicos, né, mais precários, mais assim, totalmente fora de uma racionalidade, mas eles decapitavam as pessoas. Então esse patente é quando ele expunha o pescoço da pessoa bem claro para que aquela ferramenta de corte não pudesse errar aquele alvo, né? Então todas as coisas estão nuas e patentes, é por isso, está descoberta, né? Está totalmente à vista, por isso que todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daqueles a quem havemos de tratar. A palavra de Deus também fala que ela tem 2 gumes. Por que ela tem 2 gumes? Alguém fala assim, porque ela corta para ir e para voltar, né? Eu já vi muita gente falando assim, ela corta para lá e corta para cá também. É verdade. Mas o que nós detectamos nesse texto bíblico significa que ela é apta para cortar, tanto para nos salvar, para cortar aquilo que está errado em nossa vida, que ela penetra, ela nos ajuda a discernir aquilo que fazemos de certo ou errado, né? Aquilo que está, aquelas atitudes que tomamos, aqueles segredos, como eu acabei de falar agora há pouco, ela nos ajuda, ela corta tudo isso e tira fora, mas ela também, ela pode nos condenar à morte eterna, né? Porque ela mostra tudo que nós temos que fazer, se nós não aceitarmos, nós estaremos nos expondo ao risco de não herdarmos a vida eterna. E se não obedecemos a palavra de Deus, com certeza não herdaremos. Okay? Segundo tópico da nossa lição fala, a Bíblia anula os conselhos do mundo. Nós vamos tratar um pouquinho mais adiante sobre um texto aqui, que eu achei bastante interessante, nós vamos acompanhar esse tópico agora, não vai entender. O primeiro item desse tópico trata as armas da nossa milícia. O apóstolo Paulo, né, lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 em diante, principalmente a parte A, ele diz que as armas das nossas milícias não são carnais.
Por quê? Porque a nossa luta é de ordem espiritual. O apóstolo Paulo reforça lá em Efésios capítulo 6, verso 12. Então as armas da nossa milícia não são carnais. Por quê? Porque a nossa luta não é carnal. Não é contra a carne e o sangue que nós temos que lutar. Nós temos que lutar contra os principados, contra as potestades, né? E, enfim, nós temos que lutar contra o mal. Nós temos que ter, então, as armas da nossa milícia. A Bíblia, ela anula os conselhos dos ímpios. Porque ela é uma arma que nos ajuda a vivermos, né? A Bíblia, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo, no 2 Coríntios, ele fala que nós temos que tomar a armadura, melhor, Efésios, né, capítulo 6, perdão, Efésios capítulo 6, do verso 13 até o 18, nós vamos ver que nós temos que tomar a armadura de Deus, né? E dentro da armadura de Deus é a palavra da verdade que nos faz aptos a vencer todas estas investidas do inimigo. Também ela é poderosa para a destruição das fortalezas. O próprio Cristo, João escrevendo lá em 1 João capítulo 5, verso 19, ele diz que o mundo jaz do maligno, né? Ou seja, criou-se uma fortaleza maligna no mundo, que essa fortaleza, ela tenta impedir o homem de se aproximar de Deus. E a Bíblia, quando nós olhamos para dentro da Bíblia, nós vamos entender que ela nos mostra os valores cristãos. E esses valores cristãos, os valores que nós pregamos, ensinamos e aceitamos e cremos, é aquele valor não como é colocado muitas vezes no mundo aí fora, né, deturpando até mesmo a palavra de Deus, mas é aquele que ele se opõe, né? Nós temos que combater o desrespeito à vida, a corrupção, a imoralidade, enfim, tantos males, né? Lê lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 9 a 11, você vai ver que tem ali uma lista muito bem elaborada dessas fortalezas que se opõem aos valores cristãos. Contudo, o poder de Deus é capaz de destruir tudo isso. E as fortalezas do diabo, né? E a palavra de Deus, ela elimina exatamente, ela anula esse mal com a graça e o poder que liberta a alma da prisão espiritual. Por quê? Porque ela penetra na divisão da alma e do espírito e não transforma o homem externamente apenas. O externamente do homem transformado é uma consequência daquilo que houve dentro dele, né? No interior, lá no âmago da sua alma onde a palavra penetrou. É isso que transforma, é uma transformação interior, é de dentro para fora, né? A transformação exterior é fácil. Eu entro num salão de beleza, mudo o meu cabelo, mudo a minha pele. Hoje já virou de moda, né? Você faz de tudo, você pode melhorar tudo que for por fora, né? Tudo externamente você pode fazer o que você quiser. Até mesmo em algumas atitudes que você toma, não somente no físico, né? Até a atitude que você toma, você pode tomar uma atitude mais de ajudar as pessoas, né? Uma atitude assim, mais amável, e no interior não ser desse jeito, mas a Bíblia transforma de dentro para fora, né? Então, a Bíblia também, ela é o terceiro item desse tópico nosso, fala que a destruição dos falsos argumentos. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, a parte A, fala que ela destrói os conselhos, ou os maus conselhos. A versão nova da Bíblia, né, ela traduz como raciocínio falacioso, não como conselho, raciocínio falacioso. Isso é interessante, por quê? Porque existe uma palavra que não é muito utilizado no nosso falar coloquial, né, nesse falar cotidiano nosso, que é o sofisma, né? Esse sofisma nada mais é do que um argumento ardiloso. Ele aparentemente ele é correto. Mas ele pretende induzir ao erro, né? Enganar, né? Calar o oponente. Porque tem muitas pessoas incautas que ouve alguém citando um versículo bíblico, né? Não presta atenção no contexto em que esse versículo está sendo citado. Eu poderia citar um exemplo aqui, não vou fazer, né? Você pode pensar aí em vários exemplos que você vai conseguir enxergar no seu viver, que você já passou por experiências, né? Mas
cita um versículo bíblico, você acha maravilhoso, que bonito, essa pessoa é de Deus, essa pessoa faz isso. E você vai ver, na realidade, aquilo que ele está citando, ele está colocando um argumento ardiloso para você, para te enganar. Então, sofisma é um argumento ardiloso, aparentemente correto, que pretende induzir ao erro, ou enganar ou calar aquele que está se opondo àquela discussão, né? Ou aquele debate, vamos dizer assim. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, mas a Bíblia, ela é forte nesse aspecto. Por quê? Porque ela quebra esses falsos argumentos e traz para nós, né, a verdade, a pura verdade. Né? Quando alguém fala assim, né, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É uma frase dita muito nos nossos dias, muito bonita, por sinal, e é bíblico. Mas só que nós temos que entender que essa verdade não é a verdade que muitas vezes está querendo ser, a pessoa que está dizendo, está querendo nos mostrar. Essa verdade que a Bíblia nos fala, trata de Jesus Cristo. Eu já disse aqui, João 14,6, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é Jesus Cristo, a verdade não é a atitude que alguém toma, a verdade não é a maneira que eu trato, se você vai conhecer o que eu faço, você vai ser liberto. Não, a verdade é Cristo. Nós temos que ter como alvo principal Jesus Cristo. O quarto item desse segundo tópico fala a destruição de toda a altivez. Né? A altivez, né, ela é uma atitude de quem se manifesta com arrogância, né? É uma jactância. Jactância são sinônimos até, né? Então, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus não é de Deus. E a Bíblia nos ajuda, ela nos dá poder, nos dá argumento para destruir toda a altivez. Então, nós temos que entender que a Bíblia Sagrada nos mostra, por exemplo, em Tiago capítulo 3, verso 15, que toda a sabedoria humana é terrena, animal e diabólica, né? Isso, não que nada preste, é que ele estava num contexto aqui que não é o contexto só desse versículo, você tem que ler todo o capítulo para entender, né? Porque você pode adquirir sabedoria humana, você pode estudar, você pode adquirir conhecimento humano, nada vai te atrapalhar em nada, tá? Ok? Inclusive, tem um versículo que eu gosto muito dele, quando Jesus Cristo fala assim, ó, granjeai amigos com as riquezas da sua injustiça. Até parece um paradoxo, mas quando você analisa, você vai ver que dentro dos conhecimentos que nós adquirimos nessa vida, sem ser conhecimento espiritual, conhecimento material, né, humano, escolar, né, você aprende muito na escola, tal, isso aí é de muita valia para a sua vida, tá? Então, mas a sabedoria que nós estamos tratando aqui é a sabedoria com que pessoas acham que são sábias para dar conselhos, né? São os auto-intitulados filósofos, né? Os ideologistas, né? Acham que a minha ideologia que é a certa, a do outro está errada. Essa é terreno animal e diabólica, não temos dúvida disso. Por quê? Porque a verdadeira sabedoria vem do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago, capítulo 3, verso 17. Segundo item desse nosso tópico diz assim, ó, Cristo é nosso exemplo de humildade. Lá em Filipenses capítulo 2, do verso 5 em diante, principalmente o 6 e o 7, ele fala assim que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Está no verso 8 já, do 6 até o 8, né? Então você pode ver que Cristo, ele é o nosso exemplo de humildade. Por quê? Porque a humildade não significa você ser subjugado, não é isso. A humildade é você saber que você é servo, é saber que você não possui nada e tudo que você tem depende de Deus. A nossa salvação não é por obras, a nossa salvação é pelo sangue de Jesus Cristo. Nós só temos o trabalho de aceitar a Jesus Cristo, deixar que Ele reine em nossa vida, porque nós não podemos, nós de nós mesmos não podemos fazer nada para nós sermos salvos. Okay? O sábio, então, ele obedece a palavra, ele imita os passos do seu mestre, né? No caso aqui é Jesus Cristo. Vê lá em 1 Pedro capítulo 2 e verso 21. O terceiro item desse tópico principal nosso, o terceiro tópico, o terceiro e último item, nos fala sobre a humildade é uma virtude cristã. Ora, nós já sabemos, estamos sempre debatendo esse tipo de assunto, né, que a humildade, ela precede a honra, né? Então, quando nós queremos ser honrados, nós temos que ser humildes. A humildade, como eu acabei de dizer, não é ser subjugado, ou ser submisso a ninguém, não é nada disso.
Isso aí, dependendo da circunstância, nós até somos submissos aos nossos senhores aqui na Terra, né? Eu não tenho toda a autoridade de fazer o que eu bem entender na vida, porque nós temos autoridade sobre nós que determina para que haja uma convivência social melhor, que nos determina certos parâmetros que nós devemos seguir. Nós não podemos ultrapassar aqueles limites, porque estaremos incorrendo em crimes até, né? Então, nós temos que ter essa humildade cristã, essa humildade de reconhecermos que nada somos e temos, sim, da parte de Deus, a nossa vivência, a nossa confirmação de salvação, ok? Como é digno da vocação com que foste chamado, né? Nós somos dignos por quê? Porque nós fomos chamados por Deus, não foi nós que nos chamamos, né? É interessante notar que eu conversava ainda há pouco com uma pessoa e nós tratávamos de um assunto bastante interessante quando Moisés chega para Deus e fala para Deus, mas quem sou eu para ir até Faraó e falar alguma coisa, né? Para Faraó lá, quando ele foi designado por Deus. Talvez, não no caso de Moisés, mas talvez outra pessoa pensasse, Deus vai falar para mim que eu sou uma pessoa sábia, que eu sou uma pessoa inteligente, que eu tenho capacidade, que eu sou uma pessoa bastante fluente, né? Muito eloquente, então essas qualidades que Moisés teria, ajudaria, mas Deus não falou isso para ele, Deus falou assim, olha, vai até Faraó que eu serei contigo. Isso mostra que aquilo que temos e somos, nós dependemos de Deus. É uma coisa muito interessante e bacana de nós aplicarmos no nosso dia a dia, não é? Irmãos, eu queria fazer uma pequena colocação, que às vezes as nossas aulas de escola dominical, né, elas se tornam um pouco diferente daquilo que muitas vezes nós citamos aqui no nosso vídeo. Por quê? Porque nós temos que entender que, por exemplo, uma classe de pessoas adultas, né, são pessoas que já têm formação, são pessoas que, embora às vezes mesmo sendo adultos, são novos convertidos, mas já possuem uma capacidade de raciocínio e uma sabedoria de vida, né, vamos dizer assim, já elevada. E isso faz com que seja diferente, por exemplo, ministrar uma aula para jovem, para adolescente, para criança, né, porque tem que ser diferente. Porque o adulto já tem eles precisam ser psicológica, fisicamente e ambientalmente adulto. Ou seja, nos permite utilizar os alunos como recursos para a nossa aula, e não somente como aquela pessoa que estava esperando ser informada, adquirir informação. Então, significa que nós, sempre que nós podemos, nós devemos dar oportunidade para que o próprio aluno possa diagnosticar a própria necessidade de aprendizagem, né? E também incentivar os alunos a raciocinarem por si próprios. Por isso que muitas vezes nós colocamos algumas questões que são um pouco mais polêmicas. Por quê? Porque ativa a nossa memória, ativa a nossa capacidade de reflexão e nos faz entender melhor e aprender melhor a palavra de Deus, ok? Então não significa que ninguém pode ter oportunidade, nós estamos aqui simplesmente para pôr em sua mente aquilo que nós queremos que você aprenda. Não, nós queremos colocar para você raciocinar, pensar junto conosco e até nos ajudar a ser professor para poder ministrar a palavra de Deus. Amém? Nós vamos partir então para a conclusão da nossa lição. E como sempre, eu gosto de ler na íntegra. E eu passo para vocês agora o que está escrito em nossa revista da Escola Bíblica Dominical. A conclusão diz assim: o Altíssimo não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação divina. Os israelitas que se rebelaram contra ela sucumbiram no deserto. 14:6 de Hebreus, nós acabamos de ler aqui. E então, a palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Eu espero que você tenha absorvido bastante dessa aula
e que possa aprender bastante também, né? Que tenha contribuído para o enriquecimento espiritual da sua vida. E também te espero para cooperar conosco ali na nossa Escola Bíblica Dominical, que será no próximo domingo, agora dia 13 de fevereiro, né? Nós estaremos ali reunidos e ali nós teremos mais tempo para debate, você pode participar da aula, como eu acabei de dizer agora, né? E também trazer as suas dúvidas. Nós estaremos todos juntos aprendendo da Palavra de Deus, ok? Espero você lá, Rua Cônigo Tobias, 168, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém de Pindamonhangaba. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Amém.